Você já deve ter ouvido falar de homens de Deus que ressuscitaram mortos, profetas. Jesus mesmo ressuscitou Lázaro. Mas um caso interessante é de um profeta morto ressuscitar morto. Um homem morto ressuscitar outro morto. E foi o caso de Eliseu. Diz aqui no segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 20. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre seus pés. Então aqui conta que depois que o profeta Eliseu morreu, eles sepultaram o profeta Eliseu e um determinado dia eles estavam levando um homem para sepultar. Provavelmente ali seria uma região de cemitério, de sepulturas. E de longe eles avistaram as tropas inimigas, uma tropa, um bando. Provavelmente poderia ser dos sírios. Naquela época Israel estava em guerra com o rei da Síria. E quando eles viram aquilo ali, a primeira coisa que fizeram foi tentar se livrar do corpo para sair correndo em debanda, né? E a primeira sepultura que eles viram, jogaram aquele corpo lá. E era a sepultura do profeta Eliseu. E diz a palavra de Deus que quando aquele cadáver tocou nos ossos do profeta Eliseu, ele reviveu, ele ressuscitou. Imagina a cena, imagina a situação. Um homem morto, ao ser jogado o seu corpo em cima de outro corpo morto, ao tocar, ele reviveu. Porque ali estava a unção de Deus. Deus, quando Elias subiu na carruagem de fogo, o profeta Eliseu pediu a Elias uma porção dobrada do seu espírito. E vendo a história toda, Elias ele fez 7 grandes milagres. Então não precisa ser muito bom de matemática para ver que o dobro de 7 é 14. Então Eliseu teria que fazer 14 grandes milagres. Mas ele só havia feito 13 e morreu. Mas como Deus não deve nada a ninguém e cumpre as suas promessas, até com Eliseu morto, ele fez esse milagre, esse grande milagre. Um morto ressuscitar morto. E podemos ver que a unção de Deus é tão grande que ela independe da situação que você se encontra. Independe da situação do seu corpo. O poder de Deus, ele age até através de um morto. A unção de Deus estava naqueles ossos ali. Eliseu já tinha morrido, mas aqueles ossos de Eliseu ainda estavam com a unção de Deus. E quando o corpo daquele cadáver tocou no Eliseu, ele ressuscitou. Porque Deus é um espírito, a unção de Deus é poderosa, ela independe de ação humana. Nós somos apenas um canal, eu, você, todos os homens que se dispõem a falar da palavra de Deus. Ele não tem poder nenhum para convencer ninguém, só o Espírito Santo de Deus que convence. Somos apenas um canal, um instrumento para falar as boas novas, aquilo que Deus fez nas nossas vidas, para outras pessoas que estão passando problemas. E outra lição que tiramos daí é que a palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 11, versículo 21, diz que
aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E Deus ainda pergunta, Jesus ainda pergunta, você crê? Se você crê, você viverá. A palavra de Deus diz também que onde está o morto, o teu aguilhão. Muitos têm medo da morte, mas Jesus já venceu a morte. Então, nós que temos Cristo, nós que cremos em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós não devemos ter medo da morte, porque Ele garante na sua palavra que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá e ressuscitará. A Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro. E todos nós vamos morrer, não tem para onde. Não tem rico, pobre, grande, pequeno. Uma coisa certa da vida é que vamos morrer. Agora, nem todos ressuscitarão. Nem todos ressuscitarão. Apenas aquele que crê. E como Deus não é o filho do homem para que minta, e Ele cumpre as suas palavras, se Ele falou que vamos ressuscitar, vamos ressuscitar. Se Ele falou para Eliseu que iria dar a porção dobrada do Espírito, Ele deu, mesmo após a morte de Eliseu. Eliseu talvez morreu, nas contas dele só havia tido 13 grandes milagres. Mas Deus cumpriu a sua palavra, porque Deus não deve nada para ninguém. No livro de João diz que, João 1 fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ou seja, Jesus era o verbo, a palavra. Ele já estava com Deus. Em Gênesis, quando Deus cria o homem, Ele fala, façamos o homem. Ali estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Houve uma época na terra que era Deus que estava aqui. Na época de Abraão, Isaac, Jacó, na época de Davi, era Deus que estava. Depois teve a época de Jesus. O Filho estava entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus se encarnou, morreu por nós, porque através de um homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão, e através de um homem, através de Adão, entrou a morte eterna. Então nada mais justo que, através de um homem, entrar a vida eterna. Através de um homem, termos vida eterna. E Jesus veio para isso, para nos dar vida eterna. E agora estamos no tempo, na dispensação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus fala através da sua palavra. E diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu isto? Ainda que esteja morto, viverá. Então não devemos ter medo da morte, porque Jesus, Ele já morreu por nós, Ele já morreu por nossos pecados, Ele nos remiu, pagou um preço, um alto preço por nossas vidas, para que tivéssemos vida eterna. Como eu falei anteriormente, uma coisa certa é que todos nós vamos morrer, mas nem todos irão ressuscitar. Só aquele que crê em Jesus terá a vida eterna. Mas por que eu teria a vida eterna? Eu mereço? Não, nós não merecemos. A Bíblia fala que é pela fé e pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, para que ninguém se glorie. Não é pelos nossos merecimentos, não é por nós fazermos caridade, não é por isso. É mediante a fé, é pela fé e pela graça de Deus. Porque nós não merecíamos, mas o seu amor, Deus mandou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê
não pereça, tenha a vida eterna. Então, se você não aceitou Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador, e você quer entregar sua vida, você sabe que nessa vida aqui é tudo passageiro, essa vida é um mundo de injustiça, né? Porque o homem, ele só sabe fazer injustiça. O mundo foi entregue aos homens. Era para todos nós estarmos vivendo aqui bem, né? Se não fosse a injustiça do homem, se todos agissem com justiça, não haveria morte, não haveria desigualdade, não haveria roubo, não haveria mentira, não haveria adultério, não haveria traição. Se todos fizessem o que era certo, agindo com justiça, daria muito bem para todos vivermos aqui na justiça. Mas o homem, ele já nasceu com a semente plantada do pecado, do mal, desde o dia que Adão caiu. E só através de Jesus é que somos transformados. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia fala que todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Você passa a se tornar uma nova criatura. Não interessa o que você fez, não interessa o que falam de você, que você fez. O sangue de Jesus perdoa de todo pecado. E não tem quem acuse você, não há condenação nenhuma sobre você. Porque a palavra de Deus, ela garante isso, que não há nenhuma condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Porque foi pago um alto preço. Foi um preço de sangue. Jesus, ele deu a sua vida. O Filho de Deus desceu na terra, deu a sua vida por você, para que você, este homem mau, que cometeu tantas coisas erradas, tivesse uma nova chance. Vivesse como uma nova criatura, e Deus transforma, e Deus, ele começa a lapidar os corações, começa a mudar seus hábitos. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais. Porque o Espírito Santo de Deus, quando começa a fazer morada em você, ele começa a te incomodar das coisas erradas, começa a te mostrar as coisas certas, e você não consegue mais fazer nada que magoe o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não adianta você dizer que ama a Jesus, que ama a Deus, se você faz as coisas erradas, você não guarda os seus mandamentos. É mentira. É mentira. A palavra de Deus não mente. Ela fala que o que ama a Deus é aquele que guarda os seus mandamentos. Então que você venha entregar, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, que você fale com Jesus, entregue sua vida a Ele. Peça para Ele fazer morada no seu coração, para perdoar todos os seus pecados. Você fazendo isso, você está dizendo a Deus: eu creio em Jesus, eu creio na sua salvação. E Ele diz: aquele que crê em mim será salvo. Aquele que crê em mim ressuscitará. Ainda que esteja morto, viverá. Amém. Que Deus abençoe.